Jean 17, 5. Jesus está a dizer: me dá a mesma glória que eu tinha junto de ti antes da fundação da terra. Yesu azoloba pesa ngai kembo oyo ngai nazalaki nango epa na yo avant ya mokili ezala. Quer dizer, antes que a terra existisse, primeiro existiu a relação de um pai e um filho. Elingi koloba yambo mabele ezala elingi ezalaki na ligation moko entre papa pe na mwana. A segunda questão, Ya libale. a primeira linha da bênção de Deus para o homem Nzela ya liboso ya lipamboli ya Nzambe pona moto está ligado com a paternidade. ekangami pe na paternité. Quando Deus abençoa o homem primeira vez, Tango Nzambe azopambola moto pona mbala liboso, a primeira linha da sua bênção nzela ne ya liboso ya lipamboli está ligado com a paternidade. ekangami na paternité. Estou a falar de Gênesis capítulo 1, verso Nazolo 28. la Genèse 1er 28. A Bíblia diz: Bible lobi Deus diz ao homem e à mulher: Nzambe yebisi mobali pe mwasi sejam fecundos. bo fulukisa. Sejam fecundos. Bo fulukisama. Em outros termos, Deus queria dizer: sejam pais. Na lolenge musu Nzambe alingai koloba bozala batata. O terceiro ponto. Troisième point. A primeira maldição proclamada pelo homem na Bíblia Elakelama ya mabe oyo elakelamaki mpo na moto na Bible está ligado com a paternidade. ekangami mpe na paternité. A primeira vez que um homem amaldiçoa na Bíblia Ya mbala liboso moto alakelama mabe está ligado com a paternidade. ekangami na paternité. Noé Noé é o primeiro homem que amaldiçoou aza moto ya liboso oyo alakelaki mabe dentro da linhagem dos homens. na kati ya linie ya bato. Noé é a primeira pessoa que amaldiçoou. Noé azalaki moto ya liboso alakela mabe. Ele, ao invés de amaldiçoar o Cam, que tinha a ver a sua nudez, ele amaldiçoou a Cana, que era filho de Cam. Olie ye amodur kan oyo azalaki mwana na ye amonaki bolumbu ne yake komodur kana oyo azalaki koko na ye. Porque no mundo espiritual, Po ete na mokili ya molimo ser filho de alguém kozala mwana ya moto é suficiente para te engajar na bênção ou te engajar na maldição. yango ekoka po ekotiso na lipamboli to pe na bilakeli mabe. Apóstolo Jeremias, alguém pode ser abençoado ou amaldiçoado simplesmente porque é filho de alguém. Moto akoki kozala lakelama mabe to papambolama po aza kaka mwana ya. O que trouxe a maldição para Cana é só porque ele é filho de Cam. Oyo ememela kana bilakeli mabe eza po azalaki mwana ya Kam. Deixa-me abrir um entre parênteses. Tika na fongola ndakisa moko. Em Israel, Na Israel você poderia ter todas as habilidades. okoki kozala na babilité nyonso. Poderia conhecer todo o Torá. Olingai koyeba batora nyonso. Poderia conhecer bem o tabernáculo. Oyeba tabernacle mobimba. Mas se você não é filho de Arão, Mais soki oza mwana ya Aron te não pode ser sacrificador. okozala motumbi mbeka te. Não importa as competências que você tem, Etali te bacompétence oza nango. mas a linhagem joga um grande rolo no mundo espiritual. Me bokitani ya moto yango ezojoue role moko ya monene. É por isso que quando Daniel chega na Babilônia junto com os outros judeus, Yango wana tango Daniel akotaki na Babylone na bajude mosusu. Nabucodonosor deu uma exigência Nabucodonosor azalaki mutu moko trop exigeant. dos homens que deveriam trabalhar no palácio. Bato banga basala na kati ya palais royal. Nabucodonosor disse: Alobi na bango primeira exigência, ya liboso ndembe. sejam homens da linhagem real e dos nobres. Bozala bato bouti na bokitani ya bakonzi pe ya bata minene. Os que deveriam trabalhar no palácio de Nabucodonosor Bato bangaki basala na palasi ya mokonzi. tinham que ser filhos dos nobres e dos reis. Esengeli bazala bokitani ya bana ya bata ya mbongo to pe ya bakonzi. Ser filho de alguém Kozala mwana ya pode te abrir certas portas. ekoko fongolo banzela mosusu. O quarto ponto, Quatrième point. o primeiro capítulo e versículo do Novo Testamento Premier chapitre na verset está ligado com a paternidade. oye ekangami pe na paternité. Primeiro versículo, Premier verset, primeiro capítulo premier chapitre. do Novo Testamento Il y a le Nouveau Testament. está ligado com a paternidade. Ekangami pe na paternité. A Bíblia diz genealogia de Jesus, Bible elobi bokitani ya Yesu. filho de Abraão, Mwana ya Abalayama. filho de Davi. Mwana ya David. Amado ao Senhor, Bien-aimé dans le Seigneur.
a paternidade, aliança paternal alliance paternelle é mais poderosa do que aliança matrimonial. eza na nguya koleka alliance bosangani ya mwasi na mobali to ya libala. Aliança entre homem e uma mulher Alliance oyo entre mwasi na mobali termina na morte. esilaka na liwa. Aliança entre filho e pai, Alliance oyo eza ya papa na mwana mesmo a morte não pode anular aquela aliança. ata liwa ekoki koanile yango te. Jesus é chamado filho de Abraão. Yesu abengamaki mwana Abraham. Abraão viveu 2000 anos antes de Jesus. Abraham abika 2000 ans avant Yesu aye. Abraão já morreu há muito tempo, Akufa kala mas a aliança paternal ainda existia. kasi bosangani ya tata na mwana eza nani. Será que posso avançar? Eske nakoko kende liboso Escuta. yoka Mesmo na parábola de Jesus, ata na masese ya Yesu do rico e do pobre ya Lázaro, moto ya mbongo na ya pauvre Lazare. a Bíblia diz que o rico morreu, Bibelobi moto ya mbongo akufi foi enterrado. O akundami pobre Lázaro morreu, ye pe pauvre Lazare foi akufi levado pelos anjos. akei na banjelo Lá no lugar dos mortos, kuna na esika bakufi o rico levantou os olhos, viu Abraão. moto ya mbongo atomboli miso amoni papa Abraham O rico disse: Pai Abraão. alobi papa Abraham Oh my God. nzambe na ngai. O rico disse: Pai Abraão. Moto ya mbongo alobi papa Abraham Quer dizer, mesmo no mundo dos mortos, meme na kati ya bakufi a paternidade funciona. botata na mwana ekufaka te Estão no mundo dos mortos, baza na kati ya bakufi mas lá kasi kuna existe pai. papa moko E azali ele disse: Pai Abraão. alobi papa Abraham Estou a dizer para alguém: nazobisa moto a moko morte não anula a aliança paternal. Quando você é filho de alguém, ntango oza mwana ya moto eternamente você é filho daquela pessoa. libela na libela oza mwana ya moto wana. Deixa-me entrar no segundo ponto. tika nakota na koso ya mibale O estado intermediário do filho ao pai. lolenge ya intermédiaire ya mwana na tata O estado intermediário do filho ao pai. eta intermédiaire ya mwana na tata. Meus irmãos, bandeko na ngai ninguém nasce pai. moto te abotama tata Mesmo Jesus não nasceu pai. ata ye moko Yesu abotama tata te. Filho nos nasceu. Mwana moko abotameli menino nos biso. nasceu. Mwana moko ya mobali abotameli Filho nos biso. foi dado. Mwana moko ya moke apesameli Será biso. chamado. Akobengama Ele não nasceu pai, abotami tata te mas será chamado nakobengamaka pai da eternidade. papa ya seko na seko. Mas quando ele nasceu, não Ntango nasceu abotami pai. abotami tata te. Nasceu menino, abotami mwana moke nasceu como filho. abotami lokola mwana. Todo filho Mwana nyonso é possivelmente futuro pai. eza na possibilité lo bazala papa. E todo pai Pe papa nyonso é filho do passado. azali mwana ya passé. É por isso quando estamos a falar da paternidade, Yango tango tozolobela likambo ya botata nos concerne nós todos. etalaka biso nyonso. Eu tenho meu pai. Nga pe na na papa na O meu ngai. pai tem pai dele. Ye paza na tata na O pai ye. dele tem pai dele. Tata ne paza na tata na ye. Todos nos concerne. Biso nyonso etali biso. Aleluia. Amen. O que nós devemos saber, Oyo esengeli toyeba antes de tocar alguns pontos desse segunda etapa da mensagem. avant nakota na deuxième point selon message na ngai. Deus não é a fonte principal de todas as coisas que existem. Nzambe aza fond principal ya makambo ya biloko nyonso ezalisamaka te. A doença da minha geração, Maladi ya génération na é ngai de pensar que Deus é a fonte principal de tudo que existe. eza kokanisa ete nzambe nde aza moboko ya makambo nyonso ezalisamaka. No Gênesis capítulo 1, Na Genèse chapitre 1er Deus criou o céu e a terra. nzambe asali likolo na se. Depois Deus disse na terra Après nzambe ayebisi que mabele a terra produza mabele ebota mbuma ervas, ebota que banzete produza árvores, ebota bambuma que a terra produza. mabele nde ebota. A fonte principal da árvore é a terra. Moboko ya nzete ezali mabele. A fonte da terra é Deus. Moboko ya mabele ezali nzambe. Deus é a fonte principal da terra. Nzambe nde aza moboko ya liboso ya mabele. A terra é a fonte principal da árvore. Mabele eza moboko ya liboso ya nzete. Se uma árvore Soki nzete moko acreditar em Deus endimeli nzambe e não acreditar na terra, endimeli mabele nango não vai te sobreviver. ekobota te. Porque Deus só passa através da terra para abençoar a Po árvore. ete nzambe alekaka nde na nzela mabele po apambola nzete. O pai é uma fonte. Papa aza moboko.
O pai é a fonte principal do filho. Papa azali moboko oyo eza ebandeli mpo na mwana. Todo filho que acredita em Deus Mwana nyonso andimelaka Nzambe. e não acredita no seu pai Andimelaka papa na ye não te. pode avançar. Aoke liboso te. Repito. Na bandeli. Todo filho que acredita em Deus, Mwana nyonso andimelaka Nzambe. mas não acredita no seu pai, Andimelaka tata na ye te. não pode avançar. Akokende liboso te. É como uma árvore Eza lokola nzete. que acredita em Deus, Ezondimela Nzambe. mas não acredita na terra. Ezondimela mabele te. A maioria das coisas que Deus pode te dar Ebela biloko Nzambe akokopesa. vai passar pelo teu pai. Ekoleka na nzela tata na yo. É por isso, Yango wana. mesmo quando Deus mudou o nome de Jacó em Israel, Ata tango Nzambe abongolaki kombo ya Jacob comme Israel. mas quando Deus se encontra com Moisés, Metanga kutani na Mose. Deus disse: Eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Alobi nazali Nzambe ya Abraham, Isaac pe ya Jacob. Não? Tem que ser Deus de Abraão, Isaac e Israel. Elingaki ezala Nzambe ya Abraham, Isaac pe Israel. Porque ele já mudou o nome dele de Jacó para Israel. Alongolaki deja kombo na ya Jacob eke na Israel. Mas Deus ainda mantém o nome Jacó porque foi o nome que o pai dele lhe deu. Nzambe atiki kombo ya Jacob eza kombo Nzambe o papa na pesaki ye. Quer dizer, Deus respeita aquilo que você recebe do teu pai. Nzambe respecta même oyo ozwe pa tata. Ele pode te adicionar outras coisas, Akoko pakiselo biloko mas mosusu. ele não vai anular aquilo que você recebeu do teu pai. Meya kolongola te oyo ozwe pa ya tata na yo. Ele já lhe mudou de nome, A changé deja kombo. mas ainda diz: Eu sou Deus de Jacó. Mais alobi naza Nzambe ya Jacob. O Jacó não é nome que Deus deu, Jacob eza Nzambe kombo Nzambe apesaki é te. nome que o pai de Jacó deu. Eza kombo oyo tata na ye nde apesaki E Deus Jacob. respeita isso. Nzambe atosaki yango. É a razão pelo qual, Yango tala ntina ete. mesmo quando Deus não dava mais visão no sacrificador Eli, Ata tango Nzambe bande kopesa esusu te bandote pa sacrification mas Eli. quando ele foi chamar Samuel, Mais tanga ke kobenga Samuel. ele usou a voz de Eli. Ye atali asalelaki mongongo ya Eli. Posso não usar os olhos, mas posso usar a voz. Nakokosalela misu te me nakosalela mongongo. Se a fraqueza está nos olhos, a fraqueza não está na voz. Soki bolembo eza na misu eza na mongongo te. Estou a dizer para alguém, Azoyebisa moto moko. o teu pai pode ter fraquezas, Papa nakokozala mas há babolembu. ponto forte que Deus pode utilizar Metina moko makasi Nzambe akokosalela. para abençoar com ele a tua vida. Po apambola nango vi na yo. A fraqueza do sacrificador Lembu ya sacrificateur. está nos olhos, Ezalaki na miso. não está na voz. Mais ezalaki na voix te. Pasola nzela papa. Deus pode não utilizar os olhos, mas vai utilizar a voz. Nzambe akokosalela misu te me akosalela mongongo. Existe sempre alguma coisa Eza kaka na eloko moko. no teu pai Na papa na yo. que Deus pode usar. O Nzambe akokosalela. É por isso, Yango wana. Isaac, Isaac. mesmo os olhos dele já se apagou, Ata miso ne deja kufaki. mas a boca dele Même monoko na ye. pode endireitar o destino profético de Jacó. Ekokosala A doença da minha geração maladi ya génération na ngai. é de observar Eza ya kotala. o calvo de Eliseu. Eza ya kotala libanzi ya Élysée. O calvo de Eliseu. Libanzi ya Élysée. Quando Eliseu passava, Tango Élysée bande koleka. os meninos Bana mekie. estavam a dizer: Babande koloba. Olha o homem de calvo. Tala mota libanzi. Olha o homem de calvo. Tala mota libanzi. A Bíblia diz que a maldição desceu sobre os meninos Bible lobi bila kele mabe kwela ki e bana wana. todos foram devorados. Bango nyonso zala ki dévoré. Mas num outro dia, Mena mokolo moko. Eliseu a passar numa rua. Élysée oleka na nzela moko. Uma mulher lhe viu. Mwana mwasi moko amoni. Disse no esposo dele: Ayebisi mobali na ye. Eu vejo que esse homem que passa aqui Na mona kamoto aleka kawa. é um santo homem de Deus. Aza mo santo na Nzambe. Os meninos viram o calvo, Bana mike bamona ki libanzi. mas uma mulher Me crescida mwasi moko amona ki. viu o santo homem de Deus. Amoni mosali na Nzambe. Santo. Enquanto que os bebês espirituais Tango ba bébé spirituel. estão a ver a fraqueza do pai, Mona babolembu ya tata. alguém que cresceu na fé, Ya kola na kondima. ele verá a identidade do Ya pai kola na dele. identité ya tata na ye. Para os meninos, Bona bana mike. viram apenas o calvo. Bamoneka libanzi. Oh my God. Nzambe na ngai. Dokotolo mayezali. Para os meninos, Bona bana mike. o calvo.
bamoneka libanza para mulher crescida. bona mwaso akola Santo homem de Deus. mosantu na nzambe Agora eu vos pergunto, siko ngana tuni bino o motuna calvo tinha saído? est-ce que libanza elongwa te Quando a mulher lhe viu, o calvo tinha saído? tango mwasa monaki libanza elongwaki Deixa os outros falar do calvo do teu pai. tika batu musu baloba libanza tata na yo Você não precisa falar do calvo do teu yozala pai. motina te olobela yango yes Você fala da identidade do teu pai. yolobela nde identité ya papa Santo homem de Deus. mosantu na nzambe A Bíblia declara: bible ezotatola os meninos foram mortos, bana mike bakufaki mas a mulher recebeu seu milagre. me mwasi azwaki bikamwa na ye O teu milagre não está na fraqueza do teu pai. bikamwa no eza na bolembo ya tata na O yo te teu milagre está na identidade que teu pai carrega. bikamwa na yo ezali na identité o papa na yo amemaka Não sei se posso avançar. nayebi te so nakokende lisu liboso Todo filho deve saber mwana nyonso esengeli yeba que não deve usar a fraqueza do seu pai para se introduzir na grandeza. okoki kosalela babolembu ya tata na yo te mpo kota na kimonene Nunca deves usar a fraqueza do teu pai okoki kosalela bolembu ya tata na yo te para você se introduzir na grandeza. mikotisa na kimonene Se o teu pai não é bom na visita, soki papa naza makasi te na kotala bato não pode usar essa fraqueza yo okoki kosalela bolembu wana te para você separar a igreja, começar uma nova igreja. mpo yo kabola eglize okomi osala basali kuna na kati ya chambre Não usa a fraqueza do pai. kosalela bolembu ya tata te O problema de Jacó likambo ya jacob eza foi de usar a fraqueza do seu pai para se introduzir na grandeza. ye asalelaki bolembu ya tata na ye mpo akota na kimonene O seu pai chamou Esaú. papa nabengaki ezau Disse no Esaú: ayebisi ezau vai me matar um animal de caça kende kobomelanga nyama zamba e me traz para mim comer yelanga na lia e vou te abençoar. mpe nakopambola yo Jacó jacob trouxe para o pai dele ayeli papa na ye o animal doméstico ao invés do animal da caça. nyama ya ndako ole ya nyama ya chasse Mas como o pai não estava a ver me bem, lokola papa bandaki komona malamu o te pai comeu o animal de casa papa alie nyama ya ndako como se fosse o animal de caça. lokola nyama bauti kochasse E Isaac abençoou Jacó. mpe izaka apambolaki jacob Tudo passou. nyonso eleki Você pode mentir teu pai, okoki kokosa tata na yo não vai mentir a unção do teu pai. okokosa epakwa ya tata na yo te O teu pai pode esquecer. papa nakoki kobosana A unção do teu pai não vai esquecer. me epakwa ya papa nakoki kobosana O te teu pai pode não ver, papa nakoki kozala mas a azomona unção te dele vai me ver. epakwa na ye ezomona A Bíblia diz que Jacó foi-se embora. bible elobi jako akei Pensou que tudo acabou. akanisi nyonso Quando esili Jacó chega na casa de Labão, ntango jacob ye mpe akomi na ndako ya laban Jacó viu Raquel, ye amonaki se rachel apaixonou pela Raquel, alingi nde rachel trabalhou 7 anos pela Raquel. asali 7 mpo na Quando rachel os 7 anos terminaram, ntango 7 eleki Jacó está no quarto, está ye esperando ake na chambre que azozela lhe tragam Raquel. bayela ye nde Assim rachel como o pai dele lokola papa na ye estava em casa azalaka na ndako a esperar o azozela animal da caça. nyama ya chasse No lugar do animal de caça, oye nyama ya mboka ya Jacó lhe deu animal doméstico. ye apesaki ye nyama ndako Jacó também na vez ye dele, mpe na lolenge na ye no lugar da Raquel, oye bapese lhe rachel deram a Leia. kopesa leya Agora Jacó está reclamando. ye azoloba Ô Jacó, o jacob estás a reclamar o quê? ozoloba O nini que você semeou no teu pai. oyo olonaki epa tata na yo Oh my God. O que você semeou no teu oyo pai. olonaki epa tata na É yo isso que você está oyo colhendo. ozobuka O pai não sabia, papa ayebaka te mas a unção sabia. epakwa eyebaka dokotolo O problema com a unção, likambo eza na epakwa você pode cometer um erro, okoki kosala mbeba moko mas ter várias consequências. me eza na makambo ebele okofuta Outro dia, Jacó mokolo mosusu jacob mandou José atindi joseph para ir ver seus irmãos. akende kotala bandeko na Ele ye está à espera de José azozela joseph para lhe trazer a mensagem, bayela ye sango assim como o pai dele. lolenge mpe akosa papa na Mas ye no lugar de José, me lolenge ole josaya estão a te trazer uma túnica. bazola ye tunique Oh my God. O que você semeia no teu pai, oyo ozolona na batata na yo você vai acolher na tua vida. okobuka yango na bili na yo É por isso
yango wana Não existe nenhum elemento da terra que Eliseu brincou com ele como água. eza lokola elema moko tia mabele oyo Elisa sakana nango lokola mai Nos 4 elementos que existem, na ba 4 elema oyo ezala Eliseu brincou com a água. Elisa sakana na mai Sabe por quê? oyebi mpona nini Ele semeava água nas mãos do seu pai. ya bandaki kolona mai na maboko ya papa na E em ye todo o seu ministério, na ministère na ye mobimba Eliseu brincou com a água. Elisa sakanaki na mai Primeiro milagre de Eliseu miracle ya liboso Elise foi de abrir a água. afongolaki mai Segundo milagre de ya Eliseu mibale foi de deitar o sal ake kobwaka na fonte da mungwa água na fuda para susu curar a terra. mpona mabele bika Terceiro milagre de Eliseu troisième miracle Elise foi da água vir sem a chuva. akendaki alobelaki Ele disse: a chuva não vai cair, alobi bule kobeta te mas a água vai encher vossos buracos. alobi mai ekotondisa bapui na bino Outro milagre de Eliseu miracle mosusu ya Elise é da espada katana que caiu na água. ezalaki ya mashete ekwea na mai Eliseu pegou um pau. yazwa kaka nzete Ele perguntou: caiu aonde? alobi ekweyaki Ou wapi caiu na água? ekweyaki na mai Ah, é coisa fácil. alobi eza likambo Eu peke já semeei muita água no meu deja pai. nalona mai eyebi A papa água na me nga. conhece mai eyebi e a nga água me obedece. tosaka ngai Aquilo que você mais faz oyo ozosala é que mingi mais vai te obedecer. okotosa yo Se você é um filho obediente, soki oza mwana botosi terás também filhos obedientes. okozala mpe na bana botosi yes Será que alguém está entendendo o que estou a dizer? eske moto moko azokomprendre Aleluia. amen A segunda coisa que o filho tem que conhecer. deuxième eloko mwana asengeli ayeba Oh my God. nzambe na ngai É preciso confiar no pai. esengeli kotia elike na tata Apesar das reações desfavoráveis do pai. ata na bareaction na ye eza ya malamu te É preciso saber confiar no pai. esengeli otia confiance epa papa Mesmo quando teu pai não tem boas reações. ata papa naza na barelation minene te Pergunta para Jesus. tuna epai ya yesu Lá na cruz. kuna na ekulusu Ele disse: pai, alobi tata meu Deus, meu Deus. nzambe na ngai nzambe na ngai Onde estás? oza wapi O pai não lhe respondeu. papa pese yano te O pai ficou em silêncio. atikalaki na kimia Em todo o ministério de Jesus, na ministère nyonso ya yesu o pai lhe testemunhou 2 vezes publicamente. papa témoignaki kaka 2 fois na bato ebele boye No Mateus capítulo 3, na Matthieu chapitre 3 quando ele saía das águas do batismo. ntango abandaki kobima na mai ya bateme Este é meu filho amado a quem me compraz. oyo azali mwana na ngai oyo ngai No nalingaka Mateus capítulo 17, na Matthieu 17 no Monte da Transfiguração, kuna na monte ya o transfiguration pai lhe testemunhou. papa témoignaki Mas elisusu na cruz, me na croix o filho já estava habituado com o testemunho do pai. papa mwana deja mesanaki na matatoli ya Então papa ele gritou: meu Deus! alobi nzambe na ngai Meu Deus! nzambe na ngai Onde estás? oza wapi O pai não respondeu. papa apesaki yano O pai te não testemunhou. atémoignaki pe Mas te o que eu amo de Jesus, me oyo nalingaki epa na yesu a última palavra dele na cruz, eloko ya liboso ya sima ele disse: alobaki pai, alobi tata nas tuas mãos na maboko na yo entrego o meu espírito. napesi molimo na ngai O mesmo pai que não lhe respondeu, papa kaka moko wana apesaki ye yano ele te continua a confiar ye nele. nze kaka eliki epa na ye Mesmo que o teu pai atako tata na yo estiver a reagir desfavoravelmente para você, azosala makambo azosepelisa yo te continua a confiar no teu pai. zalaka na eliki epa tata na yo Continua sempre a confiar. zala kaka na eliki epa tata na yo Costumo dizer nas pessoas, na mesana koyebisa bato Jesus era perfeito, yesu azalaki parfait mas tinha caráter difícil. azalaki na comportement moko difficile Muitos de nós, ebele na biso se estivéssemos na igreja de Jesus, soki tozalaki na lingomba ya yesu iríamos fugir. tolingaki tokima Nós temos bons pais. toza na batata malamu Não estou a dizer que Jesus é mau pai. nalobi te ke yesu aza papa mabe Não, ou para mim mudar minha linguagem, nós temos pais com caráter fácil mais do que Jesus. toza na batata oyo baza na bacaractère facile ke yesu Um dia Jesus estava a andar. mokolo moko yesu abandi Uma kotambola mulher cananeia estava a lhe clamar: mwasi moko kanani abandi kobelela Senhor, ye tenha misericórdia de mim. kolo ozala na mawa na ngai Senhor, tenha misericórdia de kolo mim. ozala na mawa na ngai Jesus não respondia. yesu apesaki ye yano te Estava em silêncio. azalaki na kimia Os discípulos, ao invés de criticar esse comportamento, badisciple ole kutu bakritike comportement wana foram lhe perguntar: bake kotuna yesu Senhor, kolo queres para nós lhe chutar? olingi tobengana ye Ao invés de criticar
critiquer, au lieu ya koloba mabe sustentar. bake ko soutenir yango. Se fosse nós, Soki ezalaki biso iríamos criticar. tolinga te bandolo ba Esse mabe que tipo de pastor? lolenge na papa Que boye tipo de pai? lolenge na papa Uma mulher lhe chamar mwasi moko azobenga ye com a dor, aza na com o pasi sofrimento da filha dele. aza na pasi ya mwana na Mas ye discípulos foram cúmplices. me badisciple bazalaki bacomplicité. Bom filho é cúmplice do seu pai. Mwana malamu aza moto basekele ya kati ya tata na ye. Mesmo as reações desfavoráveis, Ata ba reaction moko eza ya malamu te. você precisa continuar a confiar. Yo esengeli okoba kaka na koyika mpiko. A terceira coisa que devemos saber: Troisième chose esengeli toyeba. todo filho deve compreender Mwana nyonso esengeli ayeba a complexidade da unção complexité ya epakwa do seu pai, ya papa na ye para não se orgulhar na vida. mpo omikumisa te na vi na yo. Repito, Na bandeli todo filho tem que conhecer mwana nyonso esengeli ayeba a complexidade da unção complexité ya onction para não se orgulhar na vida. mpo mitombola te na vi na A yo. unção do pai Epakwa ya papa pode te fazer rico, ekoki kosala okoma moto ya mbongo mas o pai é pobre. me papa aza mobola. A unção do pai Epakwa ya tata pode te curar, ekoki kobikisa yo mas o pai é doente. me ye moko aza maladi. Eliseu Élisée morreu de doença. akufa na maladi. O grande profeta Eliseu Prophète monene Élisée morreu de enfermidade. akufa na infirmité. Mas a Bíblia diz: Me Bible elobi os ossos de Eliseu mikuwa ya Élisée ressuscitou um morto. esekwisa mokufi Ele próprio morreu de ye doença. moko akufa na maladi. Mas a unção que ele tinha Epakwa azalaka na deu a vida para alguém que não tinha vida. bomoi na moto azangaki bomoi. Se o filho não tiver a sabedoria, Soki mwana azalaki na mayele te pode se orgulhar à frente do seu pai. akoki komitombola liboso ya papa na ye. Uma fruta de manga Mbuma ya manga deve respeitar ekoki kotosa a raiz da manga. etosa misisa ya manga. A fruta é doce, Mbuma eza sukali a raiz é amarga, misisa eza bololo. mas a doçura da fruta Sukali ya mbuma vem da raiz. eutaka na misisa. Se a fruta negligenciar a raiz, Soki mbuma eneglige misisa oh my God, a fruta não poderá existir. mbuma elingaki ezala te. Estou a dizer para alguém: Nazoyebisa moto moko sabiam que nós abençoamos casamento em nome de um solteiro? boyebi ke topambolaka mabala na komba moto abala te. Nós abençoamos casamento em nome de alguém que não casou. Topambolaka mabala na komba moto atikala kobala te. Mas a unção dele está nos dar casamento. Mepakwa na ye ezopesa biso mabala. Quando você fala, Tango Jesus abençoei esse casamento em nome de Jesus, napamboli libala na komba Yesu. mas esse Jesus Me Yesu wana não casou, abala te. mas a unção dele Mepakwa está nos fazendo casar. ezosala tobala. Será que alguém está entendendo o que estou a Est-ce dizer? que moto moko azo comprendre? Amanhã vou abençoar um casamento em nome de Jesus. Lobi na kopambola libala moko na komba Yesu. Do Jesus que não casou. Moto ya bala te. Respeita teu pai. Tosa papa na yo. Eu disse respeita teu pai. Nalobi zana limemia makasi. Aquilo que você tem Oyo zanango. vem do teu pai. Eute patata na yo. Em todo o ministério de Jesus, Na ministère nosso ya Yesu. Jesus nunca curou ninguém com a sua sombra. Abikisa moto te ne lilingi na ye. Nunca. Abikisa moto Mas te. Pedro Me petelo. curou com a sua sombra. Abikisa ne lilingi na ye. Em nome de Jesus. Na kombo na Yesu. Papa Joel, esse quintal é nosso, não é? Aqui. O quintal da Egliso, igreja é é nosso? abiso. É nosso? O quintal. É abiso, ah? Nós compramos esse quintal em nome de Jesus, Tosomba egliso na kombo ya Yesu. que morreu, lhe enterraram num túmulo de Adever. Akufa bakunda ye kutu na tombo ya kodefa.
Jesus, Yesu quando ele morreu, tango akufa lhe enterraram no túmulo alheio. batu bataye na tombo ya bato Nem tinha seu próprio túmulo, azala kuna tombo na ye moko mas o te nome dele me na kombo na ye nos deu esse quintal. epesi biso lopango oyo A complexidade da unção. complexité epakwa A unção pode fazer com você epakwa ekokosala na yo o que não fez com o portador da unção. oyo esala te na momemi epakwa ye moko A unção pode fazer isso. epakwa ekokosala yango Pode te impactar. ekokoimpacte É yo por isso que Paulo disse: yango paul alobi como pobres, lokola estamos a abençoar muitas pessoas. lokola bapova Como tozopesa pobres, lokola estamos a enriquecer tozopesa mbongo muitas pessoas. oya bato ebele Estou a dizer para alguém: nazoyebisa moto o que o moko teu pai não viveu, oyo papa na bika te você poderá viver. okobika yango My God, eu disse: o que o teu pai não viveu, oyo papa na bika te você poderá viver. okobika A yango unção do teu pai epakwa ya tata pode fazer com você okosala na o que yo não fez com teu pai. sana tata na yo te ndiyo meu pai Quando Davi tornou rei, tango david akomaki mokonzi o sangue real makila ya bokonzi não começa com Davi, ebandaki na david te começa com Judá. ebandaki na juda É a Judá que foi dado a realeza, yuda nde apesaki yango ntina mas Judá nunca sentou no trono. me yuda atikala kovanda na kiti ya bokonzi te Com sangue real. na makilaki Eu bokonzi disse com sangue nalobi real. na makilaki bokonzi Nunca sentou no trono. avanda na trone Mas te. na linhagem me dele, na nzela na ye houve alguém. moto moko Eu estou avanda a dizer para alguém: nalobi na moto na moko tua na linhagem nzela na yo haverá alguém. kozala na moto moko Oh my zambe God. na ngai Alguém que vai encarnar moto ya kolata a nzoto unção que você carrega. epakwa oyo ozomema Haverá alguém ekozalaka na na moto tua moko linhagem na nzembo que bokitani vai na te yo tirar vergonha. oyo akolongolo Eu soni estou a dizer para um pai: nazoyebisa tata moko haverá alguém kozala na na moto tua linhagem na bokitani na que yo vai te tirar oyo vergonha. akolongolo soni A unção pode fazer. epakwa kokosala O pai morreu na igreja quintal de alugar, mas o filho dele comprou quinta grande e fez um grande templo. papa akufi na eglize akofutela kasi mwana atongi baimeble Reverendo Marco, a unção pode fazer isso. pama onkusio kokosala Esse filho não deve se orgulhar contra seu pai. mwana wako komitombola mapeka te likobosa A papa na outra ye. coisa que o filho tem que saber: eloko mosusu mwana esengela yeba o filho tem que usar a sua glória para a glorificação do seu pai. mwana esengela salela kembo na ye mpo na kotombola tata na ye Pastor, papa não glorifica um filho que não está disposto de te glorificar. kotombola mwana oyo taza penepene te ya kotombola yo Não exalta um filho que não está disposto de te exaltar. kokumisa mwana oyo tabongisami te mpo na kokumisa yo Jesus disse assim: yesu alobi boye Pai, papa glorifica o filho tombola mwana para que o filho possa te weke glorificar. mwana batombola A yo glória do filho tembo ya mwana deve servir esengele para a salela glória do céu. mpona Pai, tembo ya tata yes nós estamos a exaltar filhos tozotombola mwana que não estão dispostos a nos exaltar. oyo babongisami te mpo na kotombola biso Mas quem foi que disse nani yango nde aloba que no altar só se prega Jesus? ke na share bateya kaka yesu Paulo disse assim: paul alobi boye não se envergonha do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo komiyokisa masoni te na malamu ya yesu masiya na biso e de mim, mpe ya ngai seu servo. mosali na ye Paulo dizia para Timóteo: abanda koyebisa nde não se Timote. envergonha koyoka soni te do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo ya sango malamu ya kolo yesu e também de mim. mpe ya ngai Ou mpe seja, não fala só de Jesus, elikoloba kolobelaka yesu te fala também de mim. lobela ngai mpe paul Todo filho na nyonso que quando prega não fala do pai dele soki azoteya azobela tata na ye é um te filho problemático. aza mwana makama Eu sou filho do reverendo Lusa. nga nazali mwana ya toma luza Não sei se notaram, nayebi te soki deja bomona no Filipenses,
Na Philippiens, A Bíblia diz: Bible lo Bible. por isso Deus lhe exaltou. Yango nzamba tomboli ye. Lhe deu um nome que está acima de todo nome. Apesi ye kombo eza likola ba kombo nyonso. Para que ao nome dele todo joelho se dobre. Pate na kombo ne molongo no E se toda gubama. língua confesse que Jesus é Senhor. Pe minoko no se tatoleta zali nkolo. Ponto final. Point final. Ponto final. Toda língua confesse que Jesus é Senhor. Minoko no se tatoleta kombo Para a glória do Deus Pai. na kembo ya tata. Se o Pai exaltou o Filho, Soki papa tomboli é mwana. para a glória dele Eza mesmo. mwana kembo na ye. Então, quando nós falamos, Tangu tolobaka. sai em nome de Jesus, Bima na kombo na o Yesu. espírito maligno saiu, Bima be bimi. a glória Kembo. é do Pai. Eza ya tata. Quando o birô levanta, já é problema. Vos agradeço. Amen. Deus nos abençoe. Nzamba pambola biso. Será que podemos aplaudir? Podemos acrescentar mais uma vez os aplausos? Est-ce que bakisa maboko maboko Celebra esta mensagem, o mensageiro. célébrer message oyo toti kozwa Celebra o homem de Deus. célébrer l'homme de Dieu. Será que podemos aplaudir? Podemos celebrar Est-ce que esta graça? tokobeta maboko makasi makasi. Glória a Deus. Gloire à Jésus. Agora abaixa a sua cabeça. Siko partons. Qual é a Rubi moto na yo. relação que você tem com teu pai? Relation nini oza nango na tata na yo? Qual é a relação que você tem com teu pai? Relation nini oza nango na papa na yo? Será que você continua a respeitar a unção do teu pai? Est-ce que ozokoba na ko respecter onction ya papa na yo? Ou você não é o mesmo filho que era? O ozalaka lisusu te mwana oyo ozalaka.